A paz e a graça de Deus esteja na tua vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o primeiro vídeo do ano que eu estou gravando hoje, após um longo período de muito trabalho, bastante tarefas, né? Bastante tarefas caseiras e também nos trabalhos que eu desenvolvo aí, tá bom? Para o dia a dia. Bem, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. E como é o primeiro vídeo do ano, deixando notícias políticas e de esportes de lado, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que está permeando a internet, nesse caso aí das seitas e heresias, que é o desespero de muitas seitas por dinheiro e pessoas. Porque, se você não sabe, meu amigo, minha amiga que está aí hoje do outro lado desse aparelho, pessoas é dinheiro. Ah, mas irmão Silvio, do que você está falando? Estou falando do desespero que as denominações seitas no Brasil estão tendo agora, por falta de pessoas, quórum, pessoas, número de pessoas e dinheiro. Pessoas são dinheiro, tá bom? A gente usa dizer que tempo é dinheiro, mas para seitas, pessoas, número de pessoas é dinheiro. E eu vou explicar para vocês por que pessoas é dinheiro. Bem, este, como eu disse para vocês, é o primeiro vídeo do ano, né? É o primeiro vídeo que estou gravando aqui em casa. E eu até nem queria falar sobre esse assunto, eu achava que não ia render esse assunto. Mas no caso da Congregação Cristã no Brasil, a CCB e outras denominações, eu fiz um paralelo do que as outras denominações fizeram ao longo do tempo para resgatar número de pessoas que fizeram um êxodo, uma debandada das suas comuns igrejas e denominações. E nesse paralelo que eu tracei, eu percebi que a maioria dessas igrejas que perdeu membros ao longo do tempo, igrejas evangélicas e também seitas, elas já produziam um trabalho de socialização, ressocialização para seus adeptos e membros, quando eles desistiam do ministério, da denominação ou da vida pública, quando eles eram da vida pública. E nesse paralelo que eu tracei, ficou evidente que a Congregação Cristã no Brasil nunca teve na sua história uma debandada tão grande, exceto os anos 60, quando teve uma debandada. Mas agora, nos anos 2020 até 2023, que é o presente momento, né? Um pouquinho antes da pandemia e agora pós ápice da pandemia do coronavírus, aconteceu que a CCB, Congregação Cristã do Brasil, ela foi para a internet. E quando ela vai para a internet, ela tem um êxodo ainda maior, porque ela libera a internet para as pessoas comuns assistirem televisionados cultos, televisionados orações, trabalhos espirituais, pontos de vista, estudos, etc. E eu fiz esse paralelo, esse estudo, e percebi que das denominações que existem no Brasil, seitárias ou não, a CCB era a única que não tinha um trabalho de acolhida para aquelas pessoas que distanciaram-se dela por algum motivo, alguns por ser contra a sua doutrina, outros por fraquezas, outros por pecados, consciência pesada e assim por diante. Então a Congregação Cristã no Brasil, depois de 3 anos de pandemia, entrou em total desespero, porque o dinheiro não está entrando mais, dinheiro de coletas, e também não tem pessoas para trabalharem de graça para ela, fazendo construções, mexendo massa, doando cal, doando um dia de trabalho, cozinhando os panelões de comida. Então faltou mão de obra, por isso que eu falei para vocês, pessoas é dinheiro. E faltou dinheiro. E muitas vezes da mão de obra se tira dinheiro, porque a pessoa, além de trabalhar de graça para a denominação, com amor e com alegria, né? Trabalhando na obra de Deus e colocando um tijolinho no castelo do céu,
elas também contribuem com coletas ofertas. A CCB lançou um projeto chamado Missão Resgate, ou Projeto Resgate. E vocês viram aí na capa do vídeo que eu coloquei Missão Desgaste. Depois coloquei uma frase embaixo assim, comigo não, jacaré. Essa frase que eu coloquei embaixo, comigo não, jacaré, explica o meu ponto de vista, depois de 18 anos agora, completados, que eu saí da seita CCB. Comigo não. Eu já estou em outra igreja há muitos anos, frequento todas que eu posso, quando eu tenho tempo. E eu não me sinto abandonado, nem desgastado pelo tempo. Pelo contrário, me sinto mais jovem e mais sábio. As dores do corpo vêm, mas me sinto mais jovem e mais sábio. Não me sinto desgostoso nem abandonado. E existem aqueles que se sentem abandonados, como eu me senti lá no começo. Muito bem, a primeira frase que você vai ler aí na capa é Missão Desgaste. Por que eu coloquei desgaste, que é um anagrama ali, um trocadilho com a palavra resgate? Porque é um desgaste maior para a denominação. Essa denominação, ela não tem o ímpeto, não teve o ímpeto, a moral de ser sincera e humilde diante do seu grupo eclesiástico e durante os cultos, vir a público mediante o microfone e tornar público a meia culpa. Confessa meia culpa. A confissão pública de culpa pelos 70 anos de abandono do evangelho. E quando você abandona o evangelho, você abandona Cristo e abandona os pequenos. E quando você abandona os pequenos, você abandona Cristo. Para a CCB, isso aí não é nada, vamos por assim dizer, novidade. Porque a CCB nunca abandonou Cristo. Porque a CCB nunca teve Cristo. Ela já nasceu de uma farsa. Nasceu de uma heresia. Ela nasceu de uma seita criada por homens com intenção de poder. O projeto deles era um projeto de poder, desde o início. E eles começaram mentindo, inventando uma história falsa sobre a criação da denominação. Mudaram pontos de vista do povo. Foram fazendo uma lavagem cerebral sistemática e gradativa no povo ao longo do tempo, proibindo eles de ter acesso a comunicações, meios de comunicação e até estudos, para que se blindassem da verdade que iria aparecer ao longo do tempo. Mais desgaste do que esse? Agora a denominação está procurando de volta aqueles que ela jogou no lixo, porque aqueles que estavam no lixo muitas vezes trabalhavam. Eu conheço, por exemplo, aqui, na minha região, um irmãozinho muito legal, muito tranquilo e muito simples. Eu não vou falar bobo, porque se eu falar bobo, eu vou estar humilhando ele. Mas muito simples. Eu vou usar o termo simples. Ele é simples, humilde, simples, para não chamar de bobo, né? Vou chamar de bobo. Não tocava na igreja, não passava lá nos testes do Bona, não conseguia compreender a escala musical e nada disso aí, teoria, nada. Não sabia pregar, nem cuidar de estacionamento ele cuidava comigo, porque ele foi apresentado para cuidar do estacionamento comigo na época e nem para isso ele deu, porque ele faltava muito, 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 e acabaram tirando ele cortando a liberdade dele de flanelinha da CCB. Mas esse irmãozinho, muito simples e humilde, ele trabalhava nas construções, cavava valetas para fazer fundação, amarrava ferragens muito bem amarrado, com nós muito bem presos, né? Tinha uma habilidade muito boa para a construção, trabalhava de servente de pedreiro, e ele tinha uma mente boa para isso. Ele conhecia cálculos, quantidades de cimento, de cal, de areia, para determinadas estruturas da construção civil. Ele não tinha muita instrução, vamos assim dizer, daquelas instruções escolares e cursos. Mas ele sabia quanto cimento colocava-se numa viga aérea, numa coluna, numa sapata, que são essas estruturas que fazem parte da construção civil.
ele era muito importante para a CCB. Ele trabalhou comigo em 3 construções da CCB. 3 construções CCB. E lá pelo ano de 2014, ou 2014, para quem queira, 14 ou 14, ele, por motivo de se casar com uma moça que não é da CCB, se afastou da denominação. E já era batizado na CCB. Agora foram visitá-lo aqui na minha região, trazendo ele de volta, achando que trariam ele de volta. Mas o que me impressionou foi que ele não foi tão bobo assim, a ponto de voltar para a gaiola. Eu conversei com ele durante a semana e expliquei para ele, entrei em contato com ele, que iria acontecer isso, que isso iria acontecer, que não tardaria para que viessem à casa dele, convidá-lo para ir a um culto, a um batismo, uma reunião de mocidade, coisas desse tipo. E expliquei para ele, por que você vai numa reunião de mocidade, se você já casou? Não tem porquê. CCBano só vai na reunião de mocidade para casar, ou para se despedir da mocidade com a sua última liberdade de solteiro, para que ninguém queira biscoitar aquela moça, ou biscoitar aquele moço. Tá entendendo? Aí ele pensou, ficou entendendo, né? Por que você vai num culto de jovens, reunião de jovem menor, se você for? Por quê? Você não tem filhos com ela ainda. Você vai lá, você e ela, para escutar a criança recitar salmo? Por que é que você vai num batismo, sendo que você já é batizado e ela não quer nem saber de CCB? Ela está muito bem obrigada lá na quadrangular. Né? Ela já é batizada na quadrangular. Ela já conhece o evangelho puro e verdadeiro. E ele ficou pensando. E eu falei para ele assim, cuidado, não receba esse povo em casa. Não receba. Se eles vierem, não receba. Ainda dei o exemplo de uma irmã aqui do canal, do grupo nosso aqui, né, YouTube, né, nosso grupo que nós temos, né, CCY, que deu um exemplo muito bonito e muito interessante sobre esse caso das visitas obrigatórias aí, as visitas biônicas, como eu falei lá no vídeo passado, do ano passado. E acontece que ele ficou muito esperto, mas não adiantou muita coisa não. Quando foi agora dia 7, dia 8, vieram na casa dele. Ele recebeu, deu um café, estavam bastante pessoas, tocaram violão, cantaram lá o hino do soldado ferido, leram a passagem do filho pródigo, mesmo sabendo que o CCBano não sabe o que é um filho pródigo. Para eles, o filho pródigo é aquele que gastou o dinheiro. Eles não sabem que o filho pródigo não é aquele que gastou o dinheiro do pai. Eles não entenderam ainda a mensagem do filho pródigo. Mas tudo bem. Então, cantaram o hino do pássaro ferido, do soldado ferido, esquecido. Eu já misturei tudo aqui. Leram a passagem do filho pródigo. Mas eu já tinha preparado ele, graças a Deus, psicologicamente para essa visita. E expliquei para ele, se Cristo já vos libertou, não vos façai novamente escravo dos homens. E ele compreendeu, e isso serviu para ele como um alento. E ele não foi mesmo. Já estamos no dia 2 de fevereiro de 2023, ou seja, já tem 27, 20, 23, 24, 25 dias, hein? 25 dias. E ele não foi. Nenhum culto. E nem vai. Conversei com ele ontem à tarde. Falei, e aí, já foi lá na seita de volta? Ele, misericórdia, irmão Silvio, não quero nem saber. Opa! E eu fiquei muito contente. Você que está aí do outro lado deste aparelho hoje, que já está escutando, enfadado esse assunto, todos os youtubers estão falando sobre este assunto, youtubers ligados à seita CCB e que são também apologetas, tratando sobre esse assunto da missão resgate, que eu chamo de desgaste. Eu quero deixar claro umas coisas para vocês aqui. A palavra resgate, ela vem do latim. E do latim ela tem outro significado. Ela não tem o significado de trazer com amor, de acolher. Não tem esse significado. A palavra resgate, ela tem outro significado, que deu origem à palavra resgate. Por exemplo, ela vem de recaptare,
Recaptare. Recaptare é recapturar. Tornar a capturar. Quando você captura um animal que está em liberdade, você tira dele toda a privacidade, liberdade dele voar, se reproduzir, conhecer lugares diferentes, de ter experiências de vida. Como eu dei o exemplo num vídeo do passado aí, que eu fiz aí, coisa de 2 anos, da parábola da gaiola, parábola do passarinho, né? Ou a síndrome do passarinho, como está lá naquele vídeo que eu fiz, muito famoso, a síndrome do passarinho. Então, quando você pega um passarinho da natureza e tira toda a liberdade dele, coloca ele numa gaiola e o prende e o manipula com alimentação, com água e com uma falsa proteção, na verdade você está capturando ele, tirando ele da vida natural que Deus deu a ele e colocando ele sob o seu poder. Então você está capturando. No latim, recapturar. Recapture, recapturare, resgatar, deu origem a esta palavra. Então a CCB, ela quer resgatar você, ela quer te capturar de volta e levar para a sua gaiola cinza. Para que você coma da comida deles, beba da água deles e esteja debaixo das asas do santo protetor deles, que eles dizem adorar e não adoram. Para que você cante para eles na gaiola e que você dê lucro, ou seja, gere outros filhotes na gaiola, ou você cantando lá dentro, chame a atenção do que estão de fora e eles venham e caiam no mesmo alçapão que você caiu. Não se deixe recapturar. Não se deixe ser arrebatado por essa denominação sectária. Fuja dela. Não seja mal educado com quem vem lhe tratar sobre o assunto, mas seja justo e seja firme. Você sendo justo e sendo firmeza, você tendo firmeza, você será chamado por eles de mal educado, de pecador, de desviado, de coração duro, coração de faraó, porque você não tem a presença de Deus. Eles vão dizer que você não foi dos escolhidos, você foi até chamado, mas não foi escolhido. Vão dizer que já fizeram parte deles, mas que depende de você, e assim por diante. Você já sabe quais serão as desculpas que eles darão para você. Você sendo educado ou não. Este povo é um povo falso. Este povo da CCB é um povo falso, como eu e você fomos falsos. Estou falando para você que já saiu de lá. Mas se você está lá ainda e se quiser ficar ofendido, fique. Você é falso e você é falsa, porque você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você não ama aquele que está do lado da tua casa. E que era da sua denominação, ou que também não era. E a partir do momento que você vier no meu canal comentar aí, dizer que eu sou um desviado, um caído, afastado e blá 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 e blá blá blá, você já está em pecado gravíssimo. Porque você vai estar me colocando como inimigo de Deus ou da obra de Deus. E se eu sou inimigo de Deus ou da obra de Deus, logicamente sou teu inimigo. E se você me considera teu inimigo, você tem que me amar na marra. Você é obrigado a me amar. Você é obrigada, irmã, a me amar. Por você não me amar, você me considerando seu inimigo, como vocês consideram, vocês CCBianos, vocês já estão em pecado e destituídos da glória de Deus. E vocês não entrarão no reino dos céus, porque vocês me odeiam. E vocês são obrigados a me amar. E isto é mandamento do Senhor Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, falai bem daquele que vos maldizem. Mas vocês vêm dizer que isso é fraqueza, que são faltas. Não, isso é pecado. Pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo. CCB não tem Deus. E você hoje que está escutando esse vídeo e não é da CCB, ou já foi e saiu, estou dizendo para você, não receba em casa esse pessoal da CCB. Por quê? Você vai perder o seu tempo, você não vai voltar para lá. Vai perder um dia que você pode aproveitar com a sua esposa ou com o seu esposo,
ou com os seus filhos, ou com os seus pais, não importa quem seja você. Se você é homem, mulher ou criança. Você poderia, num parque, você poderia estar trabalhando, fazendo qualquer coisa, até crochê. Mas não, você vai estar lá dando café com pão para essa turma de profeta da CCB. Comilões e comilonas que vivem nas casas devorando o, vamos dizer assim, o jornal do órfão e da viúva. Vai perder teu tempo? Então você já não vai voltar. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você vai perder o teu dia. Terceiro, você vai ficar mais mal falado lá. Porque eles vão na tua casa só ver o que você tem. Se o teu armário é velho, se o teu guarda-roupa tá estragado, se o teu banheiro tá sujo, se a tua privada lá tá com casquinha lá no vaso sanitário, se a tua geladeira tem pontos de ferrugem pelos cantos, se o piso da tua casa tá trincado, ou se o teu cachorro é feio. Eles vão lá para reparar o que você tem e o que você não tem. Quarto motivo. Quem teria que fazer vamos dizer, vamos botar o resgate como sendo tirar a pessoa da dor, né? Vamos pegar outra etimologia, que seria a etimologia do hebraico, do grego, né? Vamos pegar do grego, retirar da dor. Do grego, né? A mesma palavra em outra etimologia do grego. A pessoa está em constante sofrimento, sofrendo, porque eu saí da obra, não sei o quê, eu sou da graça, eu caí da graça, eu caí da obra de Deus, blá, 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 blá. Tá sofrendo depressão lá. O que vai acontecer? Eles vão na sua casa te resgatar, tirar você desta dor, desse sofrimento. Vamos pensar que seja assim. Quem foi que jogou você aí fora? Foi a Irmandade, simplesmente? Quem foi que expulsou você da igreja? Foi a Irmandade, simplesmente? Quem foi que te tratou mal? Foi a Irmandade, simplesmente? Quem que é o responsável pela igreja? É a Irmandade? Quem que atende o culto? Quem que lê aquela falsa profecia chamada Palavra da CCB? Quem é que dá aquela porca santa ceia naquela merda daquela taça lá transbabante? Hein? Quem é que vai pegar aqueles copinhos descartáveis lá e enfia o dedo para pegar assim, copinho, pega com o dedo sujo, que nem sabe se passou naquele lugar o dedo antes, e coloca lá para dividir? É a Irmandade? É um ministério. E essa porcaria desse ministério aí, que teria que ir na sua casa, bater palma lá, te pedir perdão, e não entrar na sua casa. Ele teria que te pedir perdão e convidar você para ir na casa dele. Ir lá, ter uma conversa muito franca, depois chamar a igreja no culto e assumir o erro. Olha, eu há 25 anos eu sentei esse irmão aqui, porque assim, assim, assado, eu pensei que ele estava errado, eu pensei que ela estava errada, eu julguei ela má, eu julguei mal esse irmão, eu tive um juízo totalmente diferente do que é real, e por minha culpa, eu tirei muitos anos proveitosos desse jovem, dessa mulher, desse irmão, que ele poderia estar cantando, orando, louvando. Mas não. Mas não. Agora, se a pessoa não tem liberdade na CCB, no culto, mas ela tem liberdade de mexer massa, concreto. Claro que para cuidar de carro, essas coisas eles até se policiam mais. Se policiam mais. Mas para trabalhar na construção, alguém fala assim, ancião, aquele irmão ali tá sem liberdade, como é que fazemos, irmão? Ai, ele quer trabalhar aqui na construção, como é que fazemos? Sem liberdade, como é que fazemos? Aí o ancião fala pra ele assim, ô irmão, veja bem, é que... Deixa eu tirar o boné, porque ancião não pode ter boné, né? Não pode ter a cabeça coberta. Oh, irmão, veja bem, essa obra não é do homem, é de Deus, né? E também como Elias foi sustentado por corvos, também não há problema nenhum deste ímpio trabalhar aqui. Afinal de contas, é mão de obra e é bênção, tudo que bênção, cavalo dado não se olha os dentes. Hipocrisia da CCB.
Eles sim deveriam ir nas casas, procurar as pessoas, assumirem a culpa que eles fizeram, eles cometeram esses crimes, eles levaram pessoas ao suicídio, à depressão profunda, separaram casais, distanciaram famílias. Eu sou testemunha disso, eu tive problemas com meu pai, com minha mãe, família, problemas graves, que envolveu até dinheiro, até herança, até convívio, por causa de uma merda, de uma porcaria, de uma seita. Eles que teriam que ter essa responsabilidade. Comigo não, Jacaré. Aqui em casa, missão desgaste, nem recebo. Bem, primeiro porque não vai vir nenhum. Nem da minha comum, que era a Vila Americana, nem da igreja do lado, que 2 quadras, que é a Concórdia, Vila Santo Antônio, Concórdia, não vai vir. Pinheirinho não vai nem vir, lá onde o cooperador é meu amigo. Era meu amigo, né? Não sei como é que é hoje. Na época era meu cooperador de jovem. Que hoje é cooperador de jovem. Ele foi jovem comigo. Tá lá. Conheço ele há 20 e poucos anos. Sempre me tratou bem. Mas não sei se é meu amigo mais. Por estar naquela seita. Não sei. Eu tenho que amá-lo. Pedir que Deus tire ele de lá. Ninguém virá aqui. 18 anos ninguém veio. Ninguém virá aqui. Sabem onde eu moro, minha residência fixa. E eu não receberei aqueles que eu não conheço. Ah, mas eu sou amigo de tal fulano, viemos visitar você. Ah, porque eu te conheci do YouTube. Ah, porque falaram que você mora aqui. Ah, porque eu sou filho daquele irmão que você conheceu. Não recebo aqui. Aqui na minha casa não recebo ninguém, nem ancião do Ministério CCB. Primeiro porque eles não vão vir, né? Eles estão até o pescoço em problemas e eu sei de tudo. Eu sou um arquivo daquilo que eles fizeram. Eu tenho muita coisa guardada. Eu tenho coisa printada, xerocada, registrada. Tem material de sobra aqui. Guardadinha, esperando os momentos oportunos para lançar, né? Mas é o seguinte. Aqui em casa eles não vão vir. E se vierem, não recebo esse povo seitário abobado. Esse povo que não tem caráter. Esse povo que não conhece Jesus. Eu é que tenho que resgatá-los. Eu é que tenho que mostrar Jesus para eles. Porque eu sou melhor que você? Não. Porque eu já conheço Jesus. Eu conheço Cristo, Senhor nosso. Eu já tive uma experiência com Ele através das Escrituras. Através do convívio. Da experiência de vida. Quem tem que ser resgatado são eles que foram capturados pelo diabo. E se fizeram filhos do diabo, mentindo, enganando. Eu ainda, ontem, dia 1º, eu postei um vídeo de um irmão que era da CCB, faleceu, infelizmente. E ele era muito animado, pulava, sapateava, nesses estilos reteté. O próprio povo da CCB, não respeita os seus. Chamando ele de isso, daquilo, porque vai para o inferno, porque está fora da doutrina, porque pulou, porque sapateou, porque está fora dos padrões da seita diabólica CCB. Esse povo não ama nem os deles. Por que é que você vai voltar para lá? Voltar para essa seita? Voltar para essa enganação? Para quê? Para criar calo nas mãos, mexendo massa, concreto lá? Para ficar na chuva com guarda-chuva velho, com goteira no teu guarda-chuva, cuidando do estacionamento, dando sinal? Dos carrões do pessoal do ministério? E olha que tem irmão do ministério que na comum dele, ele vai de carro velho. Ele tem 2, 3 carros na garagem. Ele vai com carro velho. Mas lá na chácara dele, ele tem um carro do ano guardado. Lá na outra propriedade, ele tem um carrão guardado, uma caminhonete. Mas lá no culto, ele vai com o carrinho velho dele. Pra todo mundo ver como ele é humildinho. Ainda falam das outras igrejas, né? Olha, as igrejas lá, tipo Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja lá
Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, essas igrejas só falam em dinheiro e os pastores têm carrões. Na CCB tá cheio de mercenário, recebendo dinheiro do povo, pegando dinheiro de construção, superfaturando, pessoa pegando dinheiro daqui e dali, com suas empresas, seus materiais de construção de irmãos. E ali é o ganha-pão deles. Agora, deixa de lado tudo isso que eu falei. Digamos que ela ganhou honestamente o dinheiro dela e ficou rica, honestamente. Mesmo assim é incoerente com o evangelho. Porque daí você tem um irmãozinho lá, que vem a pé, com o chinelo furado, o sapato furado. Quando ele está de chinelo, ele senta lá no último banco, banco dos pecadores. Quando ele está com o sapato furado, ele senta lá atrás também, banco dos pecadores. Por quê? Porque se o sapato está furado, ele põe um papelão por dentro, pinta de graxa preta por fora para ninguém ver o buraco e ajoelha na oração. Não vai ter ninguém atrás dele para olhar assim o sapato dele, a não ser o porteiro ou aqueles que chegarem por último. E o povo chega lá, carrão do ano. Aí a Irmandade, querendo ser abençoada e mostrar que tem Deus, vai lá e tira um carro em 64 prestação. Esse é o povo ceboso, especial e de boas cobras. Especial, ceboso de boas cobras. E você quer voltar para lá? Missão desgaste. Essa circular que saiu há poucos dias sobre essas missões nos estados brasileiros e essa busca por pessoas de outras correntes de pensamento e já foram da CCB, é só desespero. Tinha que mudar o nome para Missão Desespero. Falta coleta e falta mão de obra. E falta, mais importante, coleta e mão de obra, que está no meio, quórum. Esta obra, irmão, esta obra de Deus, li, xarabadá, li, a boca torta do seu italiano, li, laia. Nesta obra, uma pessoa sai, Deus ponha 10 aqui. Irmão, não saia dessa obra, li, xarabadá. Dê valor ao lugar que você está sentado. Se você sair daqui, já tem uma fila de gente querendo entrar aqui e que não tem esse direito que você tem. Então dê valor, porque tem gente chorando para voltar. Engraçado, cadê essa pessoa chorando para voltar? Saiu, entra 10 lugar. Como? Da onde? Saiu, entra 10 lugar. Eu não tô vendo isso aí, tô vendo só esvaziar. Quórum. Quórum é quantidade de pessoas necessárias. Se você vai numa igrejinha, lá de vila, de bairro, de favela, de comunidade, como dizem hoje, né? Falar favela é feio, né? Favela sim, é favela. Vai numa igrejinha de favela. Eu moro aqui do lado da favela. Pago aluguel, mas do lado da favela. Tem 4 pessoas lá. A pessoa que não compreende o evangelho, pô, peraí, tem coisa errada. 4 pessoas, 5 pessoas. Deus não está aí. Aí ela procura aquela igreja está lotada. Opa, aí tem coisa boa, aí tem Deus. Larga a mão. Acorda. Onde 2 ou 3 reunidos estão no nome de Jesus Cristo, ali está. As pessoas da CCB estão buscando Deus? Não, estão buscando dinheiro, fama, casamento, saúde, emprego, filhos, cargos, posições. Não estão buscando Deus. Outras igrejas têm pessoas que buscam essas coisas, mas grande parte busca a Deus. Então, para a CCB é importante que você lote a igreja, encha, tenha quórum, para quem passe ali se impressione com a orquestra. Se você tem 50 irmãos que congregam, homens, que congregam uma determinada comum, desses 50, uma porcentagem vai estudar música e vai passar nos padrões de qualidade CC besta para ser parte da maior bandinha da vila. A maior bandinha da vila ficou bom, né? E daí acontece. E se você tem 50 irmãos e começa a faltar 20? Aí você não tem tantas pessoas, candidatos que podem passar naquela seleção da música. E se ninguém passar aquela quantidade, logicamente a orquestra, bandinha, diminui o tamanho. Já pensou? Uma igreja da CCB começar o culto só no órgão? Não tem um músico? Como eu já vi.
E eu já vi igreja aqui na região metropolitana, não tinha um músico. Não tinha um músico, só tinha organista. Tanto que o cooperador saiu. Quem estava atendendo o culto era um ancião. O cooperador saiu com o carro e foi para casa dele buscar um saxofone. Voltou assim, já estava no terceiro hino. Quando ele voltou, ele morava perto. Para tocar uns hinos ali para ajudar o organista. Eles têm vergonha, eles não querem dizer para você que eles estão errados, que eles estão falidos, que estão falindo. Aqui essa obra só cresce. Essa obra é muito apedrejada e perseguida, mas é a noiva de Cristo, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Você quer voltar para lá? Eu não. Bem, para terminar o vídeo, ficou muito comprido, passou da expectativa que eu queria. Não receba esse povo em casa. Chegou no portão, a paz de Deus, irmão, amém. O que o senhor deseja? Fala assim já. O que você deseja? Viemos ver a irmã, tá com saudade. Mentira, não tá com saudade bosta nenhuma. 5, 6 anos você me vê. 10 anos você me vê. No meu caso, 18 anos. 18 anos você me vê. Vai tá com saudade? Ah, porque nós fomos enviados. Primeiro, vocês foram enviados por ancião. Por palavra do ancião. Ah, não foi o ancião, foi a palavra. Mentira. Aquela bosta lá sai da boca do ancião. Que lá não é palavra de Deus. Que ela é a lavagem cerebral que o ancião e o diácono fizeram lá. O imperador fez também. Você está sendo servo inútil. Vai lá, a tua seita e fica lá. Não venha me falar de seita. Quer vir de falar de trabalho? Vamos fazer alguma coisa aqui em casa? Quer me ajudar a mexer no telhado, construir alguma coisa? Vem. Mas não fique me cobrando para ir para a igreja depois se me fizer um favor. Me fez favor, é favor. Não tem mistura igreja. Porque CCBano é assim, tá, meu irmão? Ele vai na tua casa, se ele tiver interesse em te levar para CCB, ele vai te fazer um monte de favorzinho para tentar te levar lá. Ah, irmão, nunca te pedi nada, nunca te cobrei nada. Vamos domingo no batismo? O que o irmão acha? Vai ter uma busca de dom em tal lugar, buscar os dons, buscar as armaduras do céu. Fique esperto. Não receba esse povo, seja educado, mas seja firme. Firmeza não é má educação. Não precisa falar palavrão como eu falei aqui. Não precisa não. Bom dia. A paz de Deus. Bom dia. A paz de Deus, amém. Não importa. A saudação com o jeito que ele vai te cumprimentar. O senhor deseja alguma coisa? A senhora deseja alguma coisa? Posso ajudar-lhe em alguma coisa? Sim. Firme, forte, rígido ou rígida. Estamos numa guerra. A verdade contra a mentira. Não se pode tremer na guerra e não se pode ceder 1 centímetro de espaço. Nesta guerra da verdade, não se recua, tá bom? Certo? Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana e final de semana para quem vai vir aí na sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. E eu espero que todos vocês que já saíram dessa seita maligna não voltem para trás, tá bom? Siga em frente, busquem a Deus de todo o coração e todo o entendimento. Ore por eles. E você que está ao outro lado do celular, que já saiu, a tua missão sim é resgatar eles que estão lá dentro, tá bom? Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Silvio Pinho. Paz e graça a todos.